Dia, boa tarde, boa noite. Dando início à segunda videoaula da disciplina de Química Orgânica 2, com o professor Luiz César. Meu nome é Ana Luísa Rocha e eu vou dar início a essa aula. Os assuntos são a reatividade relativa dos ácidos carboxílicos e dos seus derivados e as reações de aldeídos e cetonas com nitrogênio nucleofílico. Vem aqui meu nucleófilo, ataca, forma esse intermediário tetraédrico, correto? Então olha só, o carbono está ligado a dois grupos. Quem vai ser eliminado é aquele que for a base mais fraca, tudo bem? Então, como que vamos fazer essa análise aqui? É igual eu recomendo, pessoal, quem não lembra a questão da força da base, o que é um ácido, o que é uma base, questão da base conjugada, é só ir lá no capítulo 1, que lá eu explico isso tudo. Pra você entender o que é uma base forte, o que é uma base fraca, tá bem explicado no capítulo 1. Mas aqui eu vou passar um resuminho para vocês, né? Quem não entender muito bem, eu aconselho ir lá no capítulo 1. Então, olha só, pessoal. Então, quando eu olho a questão do grupo de saída, então quanto mais fraco for essa base aqui, ó, que estiver aqui no seu grupo de saída, então mais reativo vai ser seu ácido, porque vai ficar mais fácil dela sair quando eu formar um intermediário tetraédrico. Tudo bem? Então, olha só. No caso aqui, vamos analisar o cloro. O cloro, ele vem do HCl, que tem um pKa -7. Então, como o pKa do HCl é um pKa muito baixo, significa que esse cloro é uma base muito fraca. Tudo bem? Porque quem assistiu a aula do capítulo 1 viu que o HCl é um ácido forte. Ácido forte tem base conjugada fraca, porque ela é uma base estabilizada, uma base estável. Então, se ela é uma base fraca, ela é um bom grupo abandonador, um bom grupo de saída. Tudo bem? O bromo é melhor ainda, né? Porque ele tem um pK ainda mais baixo do que o íon cloreto, correto? O íon brometo tem um pK, vem de um ácido e tem um pK muito mais baixo. Então ele é um grupo de saída melhor do que o íon cloreto. Tudo bem? Então aqui sempre vai remover, exemplo, o íon carboxila, que é esse daqui. Então, olha, exemplo, se ele está reagindo com um cloreto de acila, que é essa substância aqui, então ele vai vir cá, ele seria o Z, ele vai vir cá, atacar aqui, e o cloro vai formar esse intermediário. Como o cloro tem uma base mais fraca, o íon cloreto tem uma base mais fraca, então ele vai ser removido, e eu vou formar meu anidrido. Tudo bem? Exemplo, se eu usasse um íon alcóxido, esse alcóxido viria aqui, entraria aqui, formaria um intermediário e expulsaria esse cloro. Eu chegaria aqui num éster, tudo bem? Então é bem tranquilo. Quem é a base mais fraca, então eu coloquei aqui em sequência, ó. Como os pKs aqui do ácido conjugado está aumentando, significa que a força dessa base também está aumentando. Então tem base mais forte. Tudo bem? Então olha só, a força da base vai aumentando aqui. Então quer dizer o quê? Que, exemplo, essa base remove essa de cá. Quando eu formo um intermediário, se eu estiver reagindo, essa aqui tinha um íon cloreto, então esse íon carboxila é capaz de remover o íon cloreto. Esse íon alcóxido é tanto capaz de remover esse grupo de saída aqui, quanto esse daqui. Essa hidroxila é capaz de remover tanto esse daqui quanto esse daqui, entendeu? Quanto mais eu vou descendo aqui na tabela, mais básico é o grupo. Então, ele vai conseguir remover os que estão mais acima na tabela. Tudo bem? Então, é o que você tem que saber aqui, ó. Olha, se você analisa o pKa do ácido conjugado, quanto maior o pKa, significa que aquele ácido vai ter uma base conjugada mais forte. Tudo bem? Que significa ácido forte tem base conjugada fraca, que é esse caso aqui. Agora, ácido
fraco, por exemplo, a água, ela vai ter uma base conjugada forte. Então, e base forte, ela vai ficar a base mais forte que vai ficar aqui. Tudo bem, pessoal? Quem não entendeu muito bem, quando estivermos fazendo um mecanismo, isso vai ficar bem claro. O que você tem que aprender aqui, ó, vou tentar explicar com outras palavras, é que quanto mais forte for sua base, ela vai conseguir expulsar a outra substância aqui. Quando formar um intermediário, ela que fica. Então, por exemplo, um íon cloreto não conseguiria expulsar um íon amideto. Tudo bem? Então, se tivesse, exemplo, essa substância aqui, eu não conseguiria entrar com um íon cloreto aqui, e quando formaria esse intermediário, não expulsaria o NH2. Quem seria expulso seria novamente o íon cloreto, e retornaria para essa substância. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui a questão da reatividade. Então, o cloro, como ele é a base mais fraca, então ele vai ser melhor, base mais fraca, né? E eu que tenho a base mais forte. Então, isso aqui vocês têm que saber, tá, pessoal? Quem não assistiu às aulas do capítulo 1, tenta decorar essa sequência. Porque isso aqui expulsa o cloro quando o cloro é grupo de saída, esse aqui expulsa qualquer um desses dois, esse daqui expulsa qualquer um desses. Por exemplo, um íon cloreto não expulsa um íon amideto. Então, olha só, a reatividade dos derivados de ácido carboxílico depende da basicidade do substituinte, ligado ao grupo acila. Quanto menor a basicidade do substituinte, maior é a reatividade do derivado de ácido carboxílico. Então, aqui eu coloquei a sequência. Então, o mais reativo vai ser o cloreto de acila. Por quê? Qualquer um desses grupos aqui, ó, é capaz de expulsar esse cloro. Então, ele reage muito facilmente, reage com quase todas as substâncias, quase todos os outros substituintes. Agora, exemplo, se eu uso um íon carboxila, tá vendo? Exemplo, o cloro já não reage com ele. Quem reage são só esses aqui, ó, que estão mais adiante. Então, ele é menos reativo do que esses outros aqui. Mas ele é ele é menos reativo do que esses outros aqui, tudo bem? E o cloro é mais reativo que ele. Por quê? Por que o cloro? Porque o cloro reage com todos esses aqui. Ele reage só com esses aqui. Aí aqui vai diminuindo. Esse daqui só vai ser substituído pelos outros aqui mais adiante. Ele não consegue ser substituído por esses dois aqui, porque são menos reativos. Então, essa substância aqui, ó, ela é mais reativa, ela é menos reativa que essas duas aqui, tudo bem? Porém, ela é mais reativa do que essas duas aqui. Então, o ácido carboxílico. O ácido carboxílico vai ser reatividade parecida com esse daqui, olha. Ele é mais reativo do que a amida e é menos reativo, exemplo, que o cloreto de acilo do que o anidrido ácido. E vai ter reatividade semelhante à do éster. Entendeu, pessoal? Então, vai caminhando assim a questão de reatividade. Justamente por questão da basicidade do grupo de saída. Como esse aqui tem um melhor grupo de saída, ele vai reagir mais facilmente com esses outros grupos aqui. Esse aqui tem o segundo melhor grupo de saída. Então ele vai reagir com esses grupos aqui. Esses dois têm o terceiro melhor grupo de saída. Então ele vai reagir só com esse daqui. Não, um exemplo, um cloro não consegue expulsar um íon alcóxido. Tudo bem? Pessoal, às vezes ficou meio confuso esse vídeo, porque vocês ainda não conhecem o mecanismo. Mas de acordo com que formos estudando os mecanismos, vai ficando cada vez mais claro. Aí eu recomendo depois, quando você tiver estudado todos os mecanismos, nos próximos vídeos, voltar nesse vídeo que você vai entender que isso na verdade é um resumo geral. Mas se não ficou claro, não tem problema. Pode passar para o próximo vídeo tranquilamente, que você vai, a partir do próximo vídeo já vamos começar a estudar os mecanismos, que isso depois vai ficar bem claro para vocês, tá? Aldeídos e cetonas, eles podem reagir com uma amina primária e nesse caso eles vão produzir uma imina. Então a imina é essa substância conhecida como base de Schiff, onde você tem uma ligação dupla de carbono da
as reações de aldeídos e cetonas com nitrogênio nucleofílico. Então agora, aldeídos e cetonas eles podem reagir com uma amina primária e nesse caso eles vão produzir uma imina. Então a imina é essa substância conhecida como base de Schiff, onde você tem uma ligação dupla de carbono com nitrogênio. E essa reação ela é sempre reversível, como a gente vai ver no mecanismo, e uma amina primária vai reagir então com a carbonilo de aldeído e cetona. A reação seria simplesmente a liberação de água, né? Você vai pegar esses dois hidrogênios que estão ligados no nitrogênio, combinar com esse oxigênio, vai produzir água, e esse nitrogênio então vai substituir o oxigênio aqui nessa ligação dupla. Para você completar a reação, é apenas isso. Daqui a pouco nós vamos entender como isso acontece através do mecanismo, que é muito importante para essa reação. Agora, se você tiver um aldeído cetona reagindo com amina secundária, o que você pode formar é algo parecido, mas é chamado de enamina. Então agora você tem um aldeído cetona, vai reagir com amina secundária. Como é que você vai produzir essa molécula de água? Esse oxigênio com esse hidrogênio. Você vai precisar de um outro hidrogênio. E esse hidrogênio acaba saindo de um carbono alfa vizinho à carbonila, que pode ser de um lado ou do outro, tanto faz. Então a água formada vai ser originada desse hidrogênio e desse oxigênio. Esse nitrogênio vai se ligar com esse carbono. Esse nitrogênio vai se ligar com esse carbono no lugar do oxigênio. Só que aí não vai poder existir a ligação dupla entre carbono e nitrogênio, e essa ligação dupla vai existir entre os dois carbonos, já que vai sair um hidrogênio daqui. Então a enamina é isso. Você tem um nitrogênio de uma amina ligado a um carbono formando ligação dupla, certo? Que é diferente da imina que nós vimos no slide anterior. Então, para completar reações de adição de aminas primárias com aldeído e cetona, é bastante simples. Você tem a amina primária, né, como foi falado aqui no texto, você pega dois hidrogênios, mais o oxigênio produz água. Então esse nitrogênio vai formar ligação dupla com o carbono aqui, produzindo uma imina. Essa reação ela tem que ser catalisada por ácido. Nós vamos discutir no próximo slide. A quantidade de ácido aqui não pode ser muito grande, porque se você tiver uma alta concentração de ácido, esse ácido vai acabar protonando a amina, que é básica. Então, para a gente evitar essa reação ácido e base, a quantidade de ácido tem que ser catalítica, ou seja, uma quantidade pequena. Tá? Bom, se você tiver uma cetona, reagindo agora com essa benzilamina, também é uma amina primária, você tem a água saindo daqui, os dois hidrogênios com oxigênio, e esse nitrogênio formando ligação dupla com o carbono aqui. Então você produz essa imina, que sempre a reação está em equilíbrio, e ela tem que ser catalisada por ácido. Bom, por que a reação deve ser catalisada por ácido? Então, deve haver um controle do pH, tendo ácido suficiente para protonar o intermediário tetraédrico, que vai ser formado, que a gente vai mostrar no mecanismo do próximo slide, que aí vai promover a saída da água. Mas se houver muito ácido, as aminas serão protonadas e não serão bons nucleófilos. Então você não pode colocar muito ácido na reação. E esse estudo foi feito da dependência da velocidade da reação da acetona com hidroxilamina em função do pH da reação. Então o perfil de pH velocidade foi mostrado nesse gráfico e verifica-se que a velocidade da reação é maior quando o pH está aqui mais próximo de 5, né? Mas está entre 4 e 5. Então você deve manter o pH da sua mistura reacional ácido, né? Entre 4 e 5 está ácido, mas não tão ácido assim, porque se tiver muito ácido, a reação tende a não ocorrer, porque vai estar protonando as aminas, e se as aminas forem protonadas, elas não serão bons nucleófilos. Também, se você tiver um pH lá próximo de 7 neutro, você não vai ter a protonação do intermediário tetraédrico para a saída de água na reação. Portanto, você precisa ter um controle da acidez da reação, e o pH ideal estaria entre 4 e 5, onde você tem maior velocidade para essa reação. Então agora nós vamos mostrar então esse mecanismo da reação, que agora é uma reação nucleofílica de adição e eliminação, diferente do que nós vimos nas últimas duas aulas. Bom, vamos lá então mostrar o mecanismo dessa ciclohexanona com essa amina primária qualquer. Então notem aqui
que a quantidade de ácido é pequena, então na primeira etapa não envolve o ácido, envolve apenas o ataque do par de elétrons do nitrogênio, da amina, na carbonila, que vai vir para cá. Isso aqui é possível, não precisa catalisar com ácido, porque as aminas são bons nucleófilos. Aí você forma um intermediário tetraedro. Aí agora sim vem o ácido. Esse HB+, eu prefiro que você escreva aqui HO, né? H3O+, né? Coloca então HO, um outro hidrogênio para cá, outro hidrogênio para cá, então você vai ter o H3O+. Esse oxigênio então vai buscar o próton aqui do H3O+, esse par de elétrons vai vir para cá para neutralizar, gerando uma molécula de água. Você tem agora esse oxigênio protonado. Mas esse nitrogênio que entrou lá, ele continua protonado. Aqui tem um pequeno erro, né? Ele destacou um hidrogênio para cá, então aqui só sobraria um hidrogênio. Então apaga esse 2 aqui, que só tem um hidrogênio aqui. Esse hidrogênio, então, ele vai sair na forma de H+. Para isso, você pode usar a mesma água que foi liberada aqui em cima. Então a água estando aqui, o oxigênio, o par de elétrons do oxigênio busca o H+, esse par de elétrons vem para cá, para neutralizar, então, esse nitrogênio. Então você tem um intermediário neutro aqui, e esse intermediário neutro, agora sim, você vai precisar de protonar a hidroxila do H. Então o par de elétrons busca o H+, do H3O+, né? Desenho oxigênio aqui de novo, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, H3O+. Ele vai protonar essa hidroxila, então ela vai se transformar num bom grupo de saída, que é a água. Então quando essa molécula de água sair, o par de elétrons desse nitrogênio vem para cá, formar uma ligação dupla. E como tem um hidrogênio ligado nele, ele está positivo ainda, você precisa desprotonar ele. Novamente você usa uma molécula de água, esse par de elétrons busca o hidrogênio aqui do oxigênio, esse par de elétrons vem para cá para neutralizar esse nitrogênio. Então você tem uma ligação dupla do carbono com nitrogênio, e o que sobrou foi o H3O+, que foi utilizado como catalisador aqui em cima, e você mostra que ele foi regenerado aqui embaixo. Então, esse é o mecanismo de formação da imina. Essa formação da imina, ela é reversível, ou seja, se agora eu adicionar um excesso de ácido nessa reação, você pode ter a hidrólise dessa imina. Na hidrólise, você volta a ter então o composto carbonílico, que nesse caso seria um aldeído, e você passa a ter uma amina protonada, porque você está usando uma quantidade grande de ácido e não uma quantidade catalítica. Bom, agora nós vamos ver a adição de aminas secundárias, que vai formar as enaminas, né, como nós mostramos no início dessa aula. Então, assim como a formação de iminas, a reação requer traços de catalisador ácido, como nós já explicamos. Então, a ciclopentanona aqui pode reagir com a amina secundária, e aí você vai ter esse hidrogênio combinando com esse oxigênio e com o hidrogênio vizinho aqui para gerar água. Então vai ter que gerar uma ligação dupla entre esses dois carbonos, e o nitrogênio passa a ocupar o lugar do oxigênio aqui, formando uma ligação simples do nitrogênio com o carbono da dupla. Então isso é uma enamina. Outro exemplo aqui, você pode ter essa amina secundária aqui, a pirrolidina, né? Essa amina secundária também só tem um hidrogênio aqui, ele vai combinar com esse oxigênio, mais um hidrogênio vizinho aqui, para formar água. Então vai gerar uma ligação dupla entre esse carbono e este. E o nitrogênio forma a ligação simples com o carbono da dupla aqui, formando então uma enamina. O mecanismo que nós vamos mostrar aqui é um mecanismo semelhante que nós vimos na formação da imina, muito parecido. Primeiro, então, para formar a enamina, você precisa de uma amina secundária. O par de elétrons do nitrogênio ataca a carbonila, o carbono aqui mais eletrofílico, e esse par de elétrons vem para cá para o oxigênio. Você forma esse intermediário tetraédrico, onde esse oxigênio vai ser protonado pelo H3O+. Novamente, troque aqui o HB+, por H3O+. Então ele busca o H+, esse par de elétrons vai lá neutralizar o oxigênio. Você agora neutralizou o oxigênio, mas o nitrogênio não está neutro neste momento, ele está com carga positiva. Você usa então a molécula de água, que foi liberada aqui nesse processo, o par de elétrons do oxigênio busca lá o hidrogênio, esse par de elétrons vai lá para neutralizar esse nitrogênio positivo. Então você tem um intermediário tetraédrico.
Para a molécula de água abandonar, você tem que protonar esse hidroxilo. Então esse par de elétrons busca o H+ do H3O+, esse par de elétrons vem para cá para neutralizar o oxigênio do H3O+. Agora você tem a hidroxila protonada, transformando em água, que vai ser um bom grupo abandonador. Esse par, então, sai a molécula de água, enquanto o par de elétrons do nitrogênio vem cá formar a ligação dupla do nitrogênio com o carbono. Só que esse nitrogênio está positivo. E para você neutralizá-lo, não tem hidrogênio para você remover daqui. Então você vai precisar de remover um hidrogênio que está ligado a um carbono vizinho ao carbono da dupla, que é um carbono alfa. Então, essa água, o par de elétrons do oxigênio pode buscar o hidrogênio aqui, que vai doar seu par de elétrons para formar uma ligação dupla entre carbonos, enquanto o par de elétrons dessa ligação π vem para cá neutralizar o oxigênio. Então todo esse movimento acontece sincronizado, a fim de que você, novamente não foi mostrado aqui, você usando água aqui, você vai regenerar o catalisador H3O+, e vai ter a formação da enamina, com a formação da ligação dupla entre carbonos, e uma ligação simples entre o nitrogênio e o carbono da dupla ligação. Como aconteceu com a iminas, né, a reação da enamina também é reversível, que depende da quantidade de ácido que você usa. Lembra que você tem que usar ácido em forma catalítica, o pH tem que estar entre 4 e 5, então a quantidade de ácido é pequena para evitar a protonação da amina. Agora, se você aumenta a quantidade de ácido, você pode promover a hidrólise da enamina, onde você vai quebrar aqui, gerando uma cetona, no caso, para esse exemplo, e aqui você vai ter uma amina protonada já que o meio está ácido. Bom, nós podemos ter formação de derivados de imina para esse tipo de reação. Por exemplo, se eu reagir o benzaldeído com essa hidroxilamina, a reação é semelhante ao que você faz com a amina primária. Você vai tirar esse oxigênio, esses dois hidrogênios, gerar água, e esse nitrogênio vai formar a ligação dupla com o carbono. O OH que está lá, ele permanece. Então a hidroxilamina se transforma em oxina. A reação também é reversível, também tem que ser catalisada por ácido. Se você tem uma hidrazina, você tem dois grupos NH2. Apenas um deles vai reagir, então esses dois hidrogênios combinam com esse oxigênio formando água, e o carbono então forma uma ligação dupla com o nitrogênio. E esse outro NH2 permanece sem reação. Então a hidrazina se transforma numa hidrazona. Quando você tem a semicarbazida, você tem um NH2 desse lado e um NH2 deste lado. Qual dos dois vai reagir? Não é qualquer um agora. Esse NH2 aqui pertence à função amida. E ele está em ressonância com essa carbonila aqui. Tá certo? Então ele está em ressonância com a carbonila. Então aqui não vai estar muito apto a reagir. Esse par de elétrons aqui não vai estar muito apto a reagir. Então esse par de elétrons desse NH2 está mais liberado para reagir assim, né? Atacando a carbonila. Então apenas esse NH2 pode reagir aqui. Então o produto final vai ser, esses dois hidrogênios vai combinar com esse oxigênio, produzir água, e você vai ter o nitrogênio formando ligação dupla com esse carbono. Uma semicarbazida vai gerar então uma semicarbazona. As hidrazinas fenil substituídas, elas também reagem com o aldeído de cetonas para formar fenildrazona. Então, de novo, não muda muita coisa, você tem essa fenildrazina, somente esse NH2 vai reagir, então libera a água daqui, 2 hidrogênio e um oxigênio, e esse nitrogênio forma ligação dupla com o carbono aqui. Fenildrazina virou fenildrazona. Agora, se você tiver 2,4 de nitrofenildrazina, né, da mesma maneira, você vai ter esses dois hidrogênios combinando com esse oxigênio para formar água, e esse nitrogênio forma uma ligação dupla com o carbono aqui. E aí você tem a formação da 2,4 de nitrofenildrazona. Inclusive, essa reação é útil para poder fazer revelar placas cromatográficas onde você tem compostos carbonílicos. Para você, então, usar 2,4-fenildrazina, ela reage com o seu composto carbonílico, formando 2,4-fenildrazona, ou seja, fica uma mancha na chapa cromatográfica, né, devido a essa reação. Então é útil para revelar placas cromatográficas quando você tem compostos carbonílicos sendo sintetizados. E uma última reação aqui é a reação de Wolff-Kissner. Essa reação de Wolff-Kissner, ela é uma reação de redução. Você pega a carbonila, que pode ser de um aldeído ou cetona, e transforma ela em CH2.
C-O, vira CH2, você tem uma reação de redução. Para isso, você vai fazer duas reações. Primeiro, você vai fazer a reação com a hidrazina. Como foi falado anteriormente, no mecanismo de formação de imina, uma hidrazina vai reagir semelhante a uma amina primária e vai produzir uma hidrazona. Depois dessa hidrazona, se você manter o meio básico agora e fizer o aquecimento, você pode ter a liberação do grupo imina e transformando em CH2. Então, o íon hidróxido e o calor diferenciam a redução de Wolff-Kirchner da formação comum de hidrazona. Então, mostra esse mecanismo. Primeira parte do mecanismo que não foi mostrada. Você tem aqui essa acetofenona reagindo com a hidrazina. Bom, para formar essa hidrazona, onde você vai ter esse oxigênio combinando com 2 hidrogênios aqui, liberando água, formando então a ligação dupla do nitrogênio com o carbono, essa parte não foi mostrada, mas essa parte aqui você já conhece. O mecanismo de chegar da cetona com hidrazina para formar a hidrazona é aquele mecanismo da amina primária com aldeído cetona, ou seja, formação da imina. Então esse mecanismo daqui, dessa primeira etapa, não foi mostrado porque você já viu que é o mecanismo de formação da imina. Então, a partir do momento que você formou a hidrazona, agora você adiciona uma base no meio. Né? É uma segunda reação que você está fazendo agora. Esse hidróxido ele consegue remover um dos prótons que estão ligados nesse nitrogênio da ponta. Por quê? Bom, porque esse hidrogênio ele é ácido. Por que ele é ácido? Porque a base que vai ser gerada aqui é estável. Por que essa base vai ser estável? Porque ela vai estar sendo estabilizada por ressonância, como está mostrando essa série. Então vamos por parte. Então esse hidróxido busca esse H+, que sai doando par de elétrons para esse nitrogênio. Então, isso é ácido porque formou essa base. Essa base gerada aqui, ela entra em ressonância, porque o par de elétrons vem para cá e esse par de elétrons da ligação π vem para cá. Então você tem esse contribuinte de ressonância. Então esse hidrogênio é ácido porque a base conjugada dele é estável, sendo estabilizada por ressonância. Né? Então esse carbono com carga negativa é um carbânio bastante reativo. Ele pode vir lá e buscar o H+ da água, que foi originado aqui em cima. Então ele busca o H+ da água, esse par de elétrons vem para cá, para voltar a ser hidróxido. Então você já adicionou um hidrogênio agora aqui nesse carbono. Então você tem um CH aqui. Agora, para finalizar e eliminar o nitrogênio da molécula, esse outro hidrogênio pode ser removido, assim como ocorreu aqui em cima. Porque esse também hidrogênio ele é ácido, porque vai produzir compostos estáveis. No caso aqui, quando esse hidróxido buscar o H+, esse par de elétrons quebra aqui, formando uma ligação tripla entre o nitrogênio, que para essa ligação tripla entre o nitrogênio ocorrer, essa ligação tem que se quebrar aqui, formando esse carbono. Então, essa reação só está ocorrendo porque o OH- está buscando H+, e essa ligação está quebrando aqui. Então, você libera uma molécula de gás nitrogênio, que é uma substância muito estável. Tudo bem que você produz aqui um carbânio. Esse carbânio aqui agora, ele vai reagir com o H+ da água, né? Vai buscar o H+ da água, que vai ser então protonado, fazendo então o final da reação de redução. Tudo bem?